Bom dia, moçada do segunda série do ensino médio. Eu, JP, novamente com vocês aqui, né? Só para avisar que o professor está em atestado médico, mas está bem, tá? Vai retornar, se Deus quiser. Quando vocês voltarem, já estará presente com vocês. E a gente não pode parar, né? Nós precisamos dar continuidade no nosso trabalho. E alguns alunos já foram até meu aí, que é dos 8º ano, 9º, né? O nosso volume que a gente vai trabalhar é o volume 6, tá? Capítulo 14, pontos, retas e planos. Logicamente, disciplina matemática e JP na área com vocês, tá? Então, vamos dar sequência. Pessoal, falando em posição relativa de duas retas no plano, ó, observa com atenção aqui os campos representados, olha aqui o R e o S, formou uma reta perpendicular, concorrente. Aqui formou um ângulo de 90 graus, exatamente. Ó, agora dá uma olhada no outro campo ali. Você vai observar que é a reta SB, ó. É uma reta concorrente, oblíquas, ou seja, menor que 90 graus. Então, esse assunto nosso, ele é muita teoria e prestar atenção para vocês entenderem o processo das retas. Duas retas de um plano são concorrentes, você tem um e um só ponto em comum. E detalhe que lá no sistema, lá na atividade do positivo, tem umas atividades semelhantes a essa. Bom, aqui então os concorrentes só apresentam apenas um ponto em comum, olha lá, intercepta apenas uma, que é a concorrente menor de 90 graus e a perpendicular igual a 90 graus, ok? Vamos agora observar outro dos campos de futebol. Ó, o mesmo procedimento. Olha essa reta aqui, T, e essa reta U. Olha, elas são estritamente paralelas. Aqui não pega nenhum ponto em comum, pessoal, não tem como. Olha lá, esse lado aqui e esse outro. Então, T e U, retas estritamente paralelas. Agora, dá uma olhada aqui nessas duas retas, ó. Esta uma só aqui, CD, é retas coincidentes. Isso quer dizer o quê? Que as duas retas de um plano são paralelas se não tem nenhum ponto em comum, que é esse caso, não tem nenhum ponto em comum. Ou se são coincidentes, todos pontos em comum, ou seja, todos os pontos passam aqui nessa reta. Então, retas coincidentes apresentam todos os pontos em comum, a reta paralela não tem como, ok? E aqui eu fiz um resumo básico para você dar uma olhada, pessoal. Olha, posição relativa de duas retas no plano. Retas paralelas, duas retas RS, dizem paralelas, se a distância de qualquer ponto da reta R e S for sempre constante. Ou seja, retas que não tem nenhum ponto em comum ou tem todos os pontos em comum. Estritamente paralela, não possui nenhum ponto em comum, já falei para você, ok? Coincidente, ela tem todos os pontos em comum, que ela passa numa só, ó, R igual a S, a paralela, R paralelo a S. E as retas concorrentes, que intersectam num só ponto, ou seja, só um ponto em comum. Perpendiculares, divide o plano em 4 regiões geometricamente iguais, olha lá, ó, 90 graus, e aqui formando menos de 90 graus, tá? Então, preste bem atenção nessas retas concorrentes e as paralelas, e logicamente é coincidente. Paralela, resumindo, não intersecta nenhum ponto em comum. A coincidente já tem todos os pontos em comum e, logicamente, as concorrentes apenas em um ponto, ok? Aqui um exercício de aplicação que a gente fez aqui, gente. É interessante você observar a figura usando a notação adequada. Olha lá, um segmento de reta, AE, olha lá, AE, um segmento de reta, é uma parte dela, tá? Duas retas perpendiculares, olha lá, ó, quem é? C e D, e qual? A e E, ou seja, CD na vertical, AE na horizontal, formou uma reta perpendicular. Duas retas paralelas, já deu para perceber aqui, ó, AC
e DE. Então, o que tem, como disse novamente, frisando, é importante a atenção e você observar, ok? Duas retas concorrentes, ou oblíquas, quer dizer, ó, BE, olha lá, o BE cortando com a DE. Ó, presta bem atenção, um ângulo menos 90 graus, ó, muito menos, correto? Um ângulo agudo, geralmente. Tá? As concorrentes, então, novamente frisando BE e DE, ok? Isso aqui é só, inclusive na apostila positivo tem uns desenhos lá que está perguntando esse tipo de retas e quantos passos. Se eu perguntasse a vocês, na reta concorrente, quantos pontos passa lá? Apenas um. Aqui apenas um, que é esse aqui, ó. Tá? Intercepto bem aqui no meio. Posição relativa entre retas e planos, pessoal. Contida, quando todos os pontos da reta pertencem ao mesmo plano, ela será dita contida. O que é contida? Está dentro, olha só. R está contida no alfa. Alfa é o ângulo. Então essa reta R está contida. Tá? Incidente, chamamos de uma reta incidente no plano, quando ela tem apenas um ponto uniforme. Olha lá, ó. Ela está contida no plano e apenas um ponto passa uma reta cortando. Pode ser perpendicular aqui, ó. R está contido no plano alfa, ok? Que é o ponto P. Então, essa exposição relativa entre a reta também é interessante você estar a par. Paralela. Chamamos uma reta de paralelo, um plano, quando ela não tiver o ponto em comum com o plano. Ó, esse é o que é um plano, pessoal. Tem alguma coisa dentro dela? Não tem. Então, essa reta aqui, R, ela é uma forma, não está contida nesse plano alfa, chamando de conjunto vazio, porque aqui dentro dela não aparece nada, correto? Retas coplanares, o que quer dizer isso, né? São retas contidas no mesmo plano. Olha lá, um cubo aqui, olha essa reta vermelha e essa azul, elas estão contidas nesse plano, as coplanares. A reserva, são retas contidas no mesmo plano também, olha lá, ó. A vermelha aqui, uma transversal, e aqui a azul. E as paralelas são retas coplanares que não possuem ponto comum, ou seja, eles não interceptam nenhum ponto, correto? E para finalizar a posição das retas, são os planos concorrentes. O que quer dizer isso? Planos concorrentes são planos que possuem ponto em comum. A intersecção entre dois planos concorrentes é sempre uma reta. Olha lá, aqui você observa ela passando perpendicularmente a esse plano e tocando em dois pontos, A e B, ok? E temos aqui os planos paralelos também, que você vai observar lá. São planos paralelos, são planos que não possuem pontos em comum. Olha lá, ó. Observa aqui esse azulzinho e o amarelo, ó. Não tem como. Quais são as posições possíveis de uma reta em relação a um único plano? Uma reta é um plano que não tem pontos em comum, reta paralela ou planos. Tem um único ponto comum, a reta secante, ela corta dois pontos, né? Olha lá, tá aqui, ó. Reta paralela, a secante, ela corta dois pontos ali, ó. E tem mais de um ponto comum na reta contida no planos, que é essa reta A e B, ok? E temos também agora as propriedades, pessoal, fundamental essas propriedades das retas em relação ao plano. Você observar a apostila do volume de vocês, você vai ver que é só mais teoria e desenho geométrico. É importante, isso aqui está contido no nosso dia a dia, não tem como. Aqui, ó, aqui nós temos um plano, aqui, ó, que é o quadro, correto? Bom, voltando aqui nas propriedades das retas em relação aos planos. Quando dos planos P e P' são paralelas, qualquer reta contida num deles, P, olha lá, ó, a reta que está contida aqui, correto? A segunda propriedade, quando uma reta R é paralela a um plano P e ela é paralela à reta R'. O que é isso, professor? Olha lá, ó. Aqui é o plano P, ela está contida aqui, R' e esse R está aqui, ó. E a terceira propriedade, quando uma reta não está contida em um plano P e é paralela a uma reta R' do plano, então ela é paralela a P. O que quis dizer? Que o plano alfa aqui e P tem a reta R' e R,
Isso quer dizer que ele está contido aqui, são paralelas a elas, correto? Bom, pessoal, aí ficou agora para nós, vocês no dia 8 de maio, tem uma atividade postada lá. Vai lá, dá uma olhadinha, pega o livro também, acompanha e detona para nós, tá? Bons estudos para vocês. Até mais.